boa noite a todos os amigos, a todas as amigas, a todos os fanelves que estão acompanhando aqui já há alguns meses o audiobook O Rei e Dr. Nick. Estamos no 8º capítulo. Este capítulo trata do processo criminal que o Dr. Nick vem sofrendo. Dr. Nick é acusado de prescrever quantidades anormais de medicamentos controlados a vários pacientes, dentre eles os ilustres Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. James Neal, o promotor do caso Watergate, está agora ao lado do Dr. Nick, está defendendo o médico. Nas mãos de James Neal, uma testemunha de acusação pode gerar proveito para o réu. O rei e Dr. Nick, o melhor do negócio. Então, como observação final, Neal pediu a Wiseman que verificasse as prescrições já em evidência. Wiseman respondeu: o Dilaudid, a dexedrina e a bifetamina, que foram prescritos para Presley em 15 de agosto de 1977, não foram encontrados no corpo. No dia seguinte, a reputação de Jerry Lee Lewis foi colocada na tábua de corte. A promotoria queria mostrar que eu tinha continuado a prescrever anfetaminas para Jerry Lee, depois que soube que ele era viciado, e não fiz nada para curá-lo de seu vício. Eu estava interessado em ver que tipo de motivo a promotoria iria fabricar, já que Jerry Lee nunca tinha me dado carros ou joias ou me emprestado dinheiro para construir uma casa. O Dr. David Knott, identificado com o Instituto de Saúde Mental de Memphis, um centro de drogas e álcool, testemunhou sob ordem judicial. Ele contou como eu pedi a ele para tratar Jerry Lee durante sua hospitalização em 1976, porque eu estava preocupado que ele pudesse ser viciado. Então a conversa se voltou para Elvis. O Dr. Knott contou como foi chamado para uma consulta sobre Elvis durante hospitalizações em 1973, 1975 e 1977. Em 3 outras ocasiões, o Dr. Knott foi para Graceland. Quando Elvis foi levado ao hospital em 1973, ele parecia obeso, um tanto letárgico, disse o Dr. Knott. Ele estava inchado por causa das injeções de esteroides e sofria de vários problemas físicos. Então ele confirmou que Elvis estava desintoxicado naquela época. Você concluiu que o Dr. Nikápolos estava tentando ajudar seus pacientes? Perguntou Neal. Sim, eu notei, respondeu o Dr. Knott. Ele, Nikápolos, repetidamente buscou minha ajuda para eles, Presley e Lewis. Acredito que ele estava tentando ajudá-los a largar as drogas. Ele disse ao tribunal que eu havia pedido a ele para desenvolver um regime que retirasse Elvis do uso de drogas, usando uma combinação de fenobarbital, um barbitúrico relativamente fraco, e metadona, um narcótico. Elvis foi retirado de outras drogas. Ele estava livre das drogas após 11 dias. Você então teve uma conversa com o Dr. Nikápolos sobre medicamentos e a interação dos medicamentos? Perguntou Neal. Sim, respondeu o Dr. Knott. Discutimos as questões dos narcóticos e o efeito aditivo no sistema nervoso central. Se um sedativo fosse usado, deveria ser fenobarbital. Quando Neal concluiu seu discurso, ele se virou para onde tanto o júri
como o Dr. Nott pudessem ver seu rosto. Os médicos têm médicos? Ele perguntou. Sim, eles têm, Dr. Nott respondeu. Você poderia nos dizer quem é seu médico? Eu tenho 2 médicos, ele respondeu. Um é o Dr. Lawrence Roble e o outro é o Dr. Nikápolos. Os jurados sorriram. O testemunho ficou mais intenso, com 5 testemunhas especialistas alinhadas para depor pela acusação. O Dr. Alvin J. Cummins estava de volta após testemunhar na minha audiência do Conselho Médico. Ele achava que minhas práticas de prescrição eram ultrajantes e perigosas. Ele afirmou que narcóticos, anfetaminas e sedativos raramente são justificados, que eles perdem sua eficácia após 2 ou 3 semanas. Ele explicou que era irracional usar narcóticos e pílulas para dormir ao mesmo tempo com um paciente, por causa do efeito da combinação dos medicamentos no sistema nervoso central. O Dr. Stuart Ellinan, chefe de cardiologia do Centro de Administração de Veteranos, falou sobre como os médicos estão se afastando do uso de anfetaminas para controle de peso. Ele também era contra o uso de anfetaminas para evitar ganho de peso. Após algumas perguntas de James Neal, ele admitiu que, embora não aprovasse o uso de anfetaminas para tratar obesidade, provavelmente há alguns médicos que ainda usam o medicamento para o controle de peso. Depois que os 2 especialistas testemunharam, Neal se encontrou com os promotores e o juiz e disse que estipulou que todas as testemunhas da acusação diriam essencialmente a mesma coisa ao júri. O Dr. Nikápolos violou os padrões definidos por esses 5 médicos que representavam a profissão médica em Memphis. Neal dispensou os jurados de ouvir depoimentos adicionais condenando minhas práticas de prescrição. E 3 médicos puderam ir para casa. Houve sussurros por todo o tribunal. Até mesmo os espectadores sabiam que a acusação havia perdido a bola. Eles poderiam ter continuado a ganhar terreno se tivessem médico após médico falando sobre como eu violei sua visão de padrões profissionais. Provavelmente a testemunha de acusação mais memorável foi o Dr. William Lerner, que viajou da Faculdade de Medicina da Virgínia. Sua palestra foi um discurso chato de 2 horas sobre abuso de drogas em geral e o que ele considerava a melhor abordagem para tratar pacientes. Ele delineou uma abordagem de 3 etapas para retirar um viciado das drogas: desintoxicação, diminuindo gradualmente a ingestão de drogas do paciente, substituindo-as por outras drogas e controle de fontes externas de drogas. Bem, pensei, era exatamente isso que eu estava fazendo. De certa forma, senti pena do cavalheiro que estava testemunhando. As pessoas estavam inquietas enquanto ele falava, e ele estava obviamente desconfortável. Neal abaixava a cabeça e olhava por cima dos óculos quando o Dr. Lerner lia suas anotações. Quando Neal terminou de andar de um lado para o outro e foi até ele para interrogá-lo, o Dr. Lerner estava um caco de nervos. Neal mudou para uma posição de interrogatório, perguntando ao médico sobre um artigo que ele disse a Meller que havia escrito. O bom médico não conseguia se lembrar onde foi publicado. Um por um, Neal entregou uma ladainha de 20 prováveis periódicos médicos, perguntando: foi nesse? Não estava naquele, respondeu repetidamente o Dr. Lerner. Ele não conseguiu verificar se seu artigo escrito já tinha sido impresso. Placidio,
Neil pronunciou a palavra como uma sentença de morte. Era uma das substâncias controladas da tabela 2 que fui acusado de prescrever em excesso. Plácido. Neil repetiu após um silêncio efetivo. Qual é a categoria de Plácido agora? O Dr. Lerner, agindo como se tivesse medo de responder, explicou. Era uma droga de classe 3, que significa moderadamente viciante. Plácido foi uma droga de classe 4 por 5 anos, uma droga com baixo potencial de abuso, disse Neil com um soco poderoso. Neil olhou para baixo, caminhou torto em direção aos jurados, então se virou para olhar diretamente para o Dr. Lerner. Narcóticos. Neil pronunciou a palavra com a mesma ênfase de antes. Antes que ele soubesse o que tinha dito, o Dr. Lerner, visivelmente abalado, descreveu os abusadores de narcóticos como, geralmente, sendo viciados de rua de baixa renda. Você está colocando Elvis Presley e Jerry Lee Lewis nessa categoria? Perguntou Neil. O Dr. Lerner, claramente abalado, examinou as receitas e os registros médicos de Jerry Lee e Elvis à sua frente, fornecidos pela promotoria. Ele olhou para cima, satisfeito, como um colegial com a resposta correta. Eles não eram viciados em narcóticos. Então ele olhou de volta apressadamente para os papéis para ter certeza de que não estava enganado. Durante seu depoimento, o Dr. Lerner continuou insinuando que um médico com um paciente abusando de drogas provavelmente deveria encontrar outro médico para tratar o paciente. Finalmente, quando seu interrogatório cruzado chegou ao fim, Neil chamou para isso. Neil criou 3 situações hipotéticas. Digamos que você tenha um homem... Neil analisou cada cenário. Depois de acompanhar a história com interesse, o Dr. Lerner respondeu. Eu procuraria outro médico para o paciente. Assim, ele confirmou a analogia do bom samaritano, de Neil, de que eu estava tratando os pacientes na acusação porque não conseguiram encontrar outro médico que os atendesse. Obrigado, Dr. Lerner. James Neil disse de todo o coração. A defesa não poderia ter pedido uma testemunha melhor. A promotoria finalmente chegou aos outros pacientes listados na minha acusação, para os quais eu supostamente escrevi quantidades desnecessárias de narcóticos, sedativos e anfetaminas. Parecia haver pouco interesse nos clientes não celebridades. Esses pacientes eram apenas outras chances para a promotoria me rotular como um traficante de pílulas. O momento que eu estava esperando finalmente chegou. A oportunidade da equipe de defesa apresentar meu caso. O Dr. Walter K. Hoffman, um sócio do grupo médico, subiu ao banco das testemunhas. Foi ótimo ver um rosto amigável cintilando de volta para mim. Ele testemunhou que os 12 médicos do consultório frequentemente me encaminhavam abusadores de drogas. Dr. Hoffman explicou. Foi nosso consenso que o Dr. Nicápolis era o melhor em lidar com esses pacientes. Esses pacientes não são pessoas particularmente confiáveis, e eles sempre voltam aos velhos hábitos, recaindo. Eles são exigentes e são insensíveis. Eu não teria uma linha privada no meu consultório como Nicápolis tinha, onde essas pessoas poderiam me ligar para pedir ajuda. Essas pessoas são um segmento muito pequeno da população. São pessoas noturnas em um mundo diurno. Ele, Nicápolis, não prometeu nenhum sucesso. Nós aceitamos isso e o deixamos tratar essas pessoas.
O Dr. Nicápolis trataria essas pessoas independentemente de elas poderem pagar? Perguntou Neil. Oh, sim, senhor. Para nossa consternação, às vezes. O promotor Miller pareceu frustrado em seu interrogatório. Ele disse ao júri que era impossível dissecar o cérebro do Dr. Nicápolis para explicar por que imensas quantidades de drogas foram prescritas. Eles tiveram que olhar para os fatos disponíveis para determinar se o Dr. Nicápolis agiu de boa fé quando prescreveu essas drogas. A promotoria havia novamente declarado seu caso claramente. Naquele momento, obtive uma compreensão mais profunda da situação dos jurados. Pedir que eles chegassem a uma conclusão com base em imensas quantidades de drogas era como me pedir para fazer um diagnóstico crítico com base apenas na temperatura corporal de um paciente. Como eles poderiam usar fatos disponíveis para determinar boa-fé quando fé é crença sem provas? A única maneira que eu conhecia de uma pessoa provar a fé era agir de acordo com ela, e é isso que eu tinha feito. Eu acreditava em meus pacientes e confiava em seu desejo de cura. Minhas ações teriam que falar por minhas intenções e encontrar um lugar compassivo no coração do julgamento. Minha mente voltou para The Elvis Cover-Up. Os produtores criaram uma história convincente construída em torno da morte de Elvis. Elvis era a vítima, sua morte um crime, as drogas eram as armas. Tudo o que eles precisavam era do perpetrador, o assassino, a pessoa que havia fornecido as drogas que mataram o rei. O objetivo aparente dos produtores era mostrar que eu havia cometido um crime malicioso e intencional para ganho pessoal e precisava ser levado à justiça. Eles alegaram que, devido aos policiais ineptos da cidade e a um governo estadual negligente, o crime havia ficado impune. Aparentemente, em um esforço para se proteger contra as alegações da rede de TV, o Estado conduziu sua própria investigação e estava apresentando seu caso contra mim. Então aqui estávamos todos sentados no Centro de Justiça Criminal, com um júri decidindo o meu destino e, em certo sentido, a inocência do Estado também. Eu só podia rezar para que o sistema judicial, tendo um padrão mais alto de responsabilidade do que a mídia, fosse capaz de substituir informações variadas por fatos e me conceder justiça. Chegou a hora do que eu havia antecipado, que seria a parte mais difícil da minha defesa. Para alegar minha inocência, precisaríamos refletir intensamente sobre a vida de Elvis Presley. As promessas, a confiança, o progresso e meus esforços fracassados. Para explicar o que eu havia tentado alcançar com Elvis, teríamos que revelar a profundidade de suas necessidades. All Estrada disse ao tribunal que havia trabalhado para uma empresa de segurança na casa de Elvis antes de Elvis contratá-lo como seu assistente de figurino. Ele admitiu que havia começado a descartar medicamentos para reduzir a ingestão de Elvis antes mesmo de nós dois discutirmos o assunto. All descreveu uma pequena bolsa preta que continha frascos de solução salina que eu havia dado a ele para substituir os fluidos injetáveis que chegavam a Graceland pelo correio em pacotes sem identificação com carimbo postal de Las Vegas e Los Angeles. Os pacotes foram presumidos como sendo de outros médicos e endereçados a Elvis pessoalmente. Mas não estava claro se Elvis havia encomendado ou solicitado os pacotes. Por um tempo, All foi o guardião dos remédios que eu havia prescrito para Elvis. Para evitar que eu tivesse que ir a Graceland no meio da noite para dar a Elvis medicamentos adicionais para dormir, se a situação exigisse,
Hall me disse que suas funções levaram a um confronto entre ele e seu chefe, e ele não poderia mais lidar com os remédios do chefe. Foi quando a enfermeira residente assumiu essa responsabilidade. Explicando as viagens secretas no avião de Elvis para Las Vegas, Los Angeles ou Palm Springs, Hall disse: a maioria das nossas viagens começava abruptamente porque o Dr. Nick não dava a ele o que ele queria em Memphis. Ficávamos em uma das cidades por cerca de uma semana. O primo de Elvis, Billy Smith, ecoou o testemunho de Hall sobre as sessões de fabricação de placebo, verificando assim que Elvis não havia recebido tantos medicamentos quanto havia sugerido. O gerente de estrada, Joe Esposito, revelou como outros médicos deixaram vários medicamentos com Elvis, permitindo que ele os administrasse sozinho, o que ocasionalmente levava a problemas. Tish Hanley explicou como ela seguiu um protocolo que eu dei a ela para administrar os medicamentos de Elvis e como esse protocolo mudou dependendo das doenças que Elvis tinha. Então ela compartilhou como ela tratou as doenças menores de aproximadamente 100 pessoas trabalhando em turnê com Elvis e depois trouxe para casa e destruiu pilhas de remédios restantes. O Dr. Lawrence Robo, um dos principais gastroenterologistas da cidade, detalhou os problemas médicos de Elvis que, segundo a promotoria, eram apenas problemas criados por drogas. Começando com a hospitalização de 1973, o Dr. Rubel contou como Elvis estava inchado do topo do nariz até a ponta dos dedos dos pés, quando chegou ao Batista, e sobre a dificuldade que tivemos em fazer um diagnóstico. Ele estava intoxicado devido aos tratamentos massivos de cortisona administrados por um médico de Los Angeles que admitiu ter injetado injeções de cortisona misturadas com novocaína e Demerol no corpo de Elvis por mais de 8 semanas. Sua condição piorou ainda mais com os sprays de cortisona que ele usava para combater o clima seco em Nevada. Esses tratamentos pouco ortodoxos deixaram Elvis viciado em esteroides e Demerol. O Dr. Rubel também relatou como os médicos na costa oeste diagnosticaram erroneamente a condição de Elvis, alegando que era uma doença rara devido à sua incapacidade de digerir alimentos, mas que, literalmente, um cólon paralisado e distendido havia causado um acúmulo extremo de fluido em seus intestinos. Testemunho anterior de um médico da promotoria alegou que o uso de narcóticos havia criado uma situação em que o movimento de agitação do estômago e intestinos necessário para a digestão foi desacelerado ou interrompido, causando seu problema médico. Isso foi especulação. Nunca foi determinado que o uso de narcóticos causou os problemas de cólon de Elvis. O Dr. Rubel contou como a condição de Elvis era tão ruim durante sua hospitalização em 1975 que a medicação que ele geralmente dava em tais casos não funcionava. Finalmente tivemos que chamar um especialista da escola médica da Universidade Johns Hopkins para aconselhamento. Foi uma situação muito difícil, concluiu o Dr. Rubel. Havia uma última testemunha antes de eu subir ao banco das testemunhas, Dr. Forrest Tennant Jr., nossa principal testemunha especialista, diretor executivo de um laboratório afiliado à Universidade da Califórnia em Los Angeles, que era considerado o maior centro de abuso de drogas no oeste dos Estados Unidos. Enquanto o Dr. Tennant caminhava até o banco das testemunhas, Neil lançou os olhos em minha direção, levantando uma sobrancelha.
Eu entendi que isso significava veremos. Havia uma resolução. Estávamos esperando ir para a Liberdade na carroça do Dr. Tennant e suas rodas estavam realmente bambas. O Dr. Tennant tem uma das principais clínicas de dor nos Estados Unidos, bem à frente de todos nesta área da medicina. Neil compartilhou comigo após sua longa viagem para conhecer o médico que era prefeito de uma pequena cidade a leste de Los Angeles. Esta manhã, a visão de Neil era menos entusiasmada. Tivemos dificuldade em preparar nossa testemunha especialista, Forrest Tennant. Ele me contou. Eu entendi perfeitamente o quão difícil era aprender o processo de como dizer a verdade sem dar brechas para um promotor intervir antes que você pudesse expor seu ponto de vista. Trabalhamos com ele até cerca das 10 horas, na noite anterior ao seu depoimento. E ele ainda não estava bom. Eu estava exausto de estar no tribunal o dia todo. Estávamos sentados em um quarto de hotel e eu me virei para Tom Duden e disse: continue trabalhando com ele e talvez você consiga algum avanço. Vou para a cama. Eu disse isso na presença dele, Dr. Tennant, porque eu estava muito frustrado. Depois de passar a noite toda com ele, Duden me ligou por volta das 6 da manhã e disse: acho que ele está pronto, mas vai ser comandar em um campo minado. Final da parte 3 do capítulo 8. As pessoas que estão contribuindo com uma pequena quantia para a manutenção deste trabalho, e hoje o agradecimento vai para o grande amigo, para o grande admirador e fã de Elvis Presley, Mário Sérgio da Silva. Isso é 41, né? 41, essa música influenciou um rapazinho desse tamanho que chamava-se Elvis Presley. Falar nisso, você citou dois nomes aí que eu sei que participam muito das suas emoções, John Lennon e Elvis Presley. Você sabe que John Lennon é daquelas figuras intelectualizadas, sofisticadas, que muita gente fala até mesmo não conhecendo e não apreciando. Mas sempre é comovente ver num muro de passagem na cidade, em vez de um nome de candidato a deputado ou senador, há uma mensagem de paz em torno do John Lennon. Agora, você não fica meio difícil proclamar-se fã do Elvis Presley? Não, eu acho que, olha, o Elvis Presley pertenceu a uma geração que eu pertenci também. Ele foi o que me influenciou, uma geração pós-guerra que eu chamo a geração sanduíche, que fica entre os valores de nossos pais e os valores dos surfistas dourados com cabelo de parafina de hoje em dia. E é uma situação dificílima. O John Lennon também pertenceu a essa geração minha, o qual ouviu Elvis, a geração sartriana, né, aquela geração materialista dialético, aquela coisa, sabe? Mas tudo fez parte de um estudo, do momento, de um movimento comportamentista que foi o rock and roll. E o Elvis aconteceu dele ser aquele cara escolhido, né? É porque muita gente leva o Elvis Presley sempre a conta da cafonagem. Da cafonagem, mas não é. Foi uma coisa muito importante. Elvis foi assim, o escolhido mesmo para representar esse papel. Talvez ele nem soubesse que foi tanto. Morreu sem saber, né? Vida longa ao rei. Eu volto sempre às 8 horas da noite com mais deste assunto, com um vídeo inédito. Elvis para sempre.